Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era, eu, João Gilberto, nosso programa Retratos da História. E fazendo uma série de programas falando sobre as nossas civilizações que estiveram aqui em cima do nosso planeta e que deram sustentação para aquilo que nós temos hoje. Se nós temos hoje uma evolução realmente fantástica, através dos 7 ramos de desenvolvimento da humanidade, nós devemos muito àquilo que foi construído lá atrás. Por quê? Hoje nós temos altas tecnologias, mas que num passado longe, né? Porque nós estamos falando de civilizações, né, antes do nascimento de Jesus Cristo, tá? E hoje nós iremos falar de uma civilização que realmente a grande maioria tem um fascínio por essa civilização. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo aí estiveram lá nessa civilização. Eu tenho certeza que eu estive, absoluta, que é o Egito. O Egito realmente é uma civilização maravilhosa, nos trouxe realmente muitos ensinamentos e traz até hoje, através principalmente da sua cultura, da sua parte realmente arquitetônica, daquelas construções maravilhosas que foram feitas e tem muito a ver com a energia cósmica, tá? O Egito, ele é um desdobramento daquilo que aconteceu numa civilização mais remota, que nós não falamos porque a gente prefere falar das civilizações que têm substância, porque muitas coisas vão se apresentar através da civilização da Atlântida. A Atlântida é uma civilização realmente impressionante, que foi destruída, e os Atlantes, eles realmente ressurgiram aonde? No Egito. Aquelas chelas, aqueles seres realmente que conviveram na Atlântida e que levaram para o plano etérico toda aquela sabedoria, retornaram depois lá no Egito, tá? Então nós temos muitas biografias, nós temos muitos estudos aí no mercado tradicional falando sobre isso, que você deve pesquisar. Porque a história resgata tudo aquilo que aconteceu no nosso planeta, tanto do lado histórico como do lado também da espiritualidade. Porque todas essas civilizações tiveram sempre os benefícios e a mão da alta espiritualidade, apesar de serem fatores, tá, históricos. Então o Egito, ele começou também próximo daquela época da Suméria, que nós falamos no programa anterior. 3.500 a.C. surgiu o primeiro faraó da primeira dinastia no Egito, que foi o faraó Menes, tá? O Egito teve 31 dinastias. Algumas dinastias realmente foram poderosas, tiveram um impulso extraordinário através dos tempos, e outras nem tanto, tá? Mas a primeira dinastia foi através de Menes, que já naquela primeira dinastia teve realmente assim uma visão impressionante, porque ele uniu o Baixo Egito com o Alto Egito. Se você pegar um mapa realmente ali do Rio Nilo, do Egito, que inclusive fica no norte da África, porque a África foi o primeiro berço da civilização do mundo inteiro, tá? Os primeiros fósseis, as primeiras pesquisas arqueológicas foram feitas ali na região da Etiópia, ali próximo do Lago Vitória, na Etiópia, e ali surgiu realmente os primeiros artefatos, né, identificando o início do ser humano aqui na Terra, tá? Então o faraó Menes, ele teve realmente essa visão, e ali criou-se uma cidade realmente impressionante naquela época. Imagine só, a grandiosidade, e realmente os faraós naquela época, eles tinham uma energia e tinham realmente uma frequência muito impressionante de outros quadrantes do universo, tá? A maioria dessas civilizações, elas foram dirigidas por, né, por seres e por complexos fora do nosso planeta. Estavam aqui, mas tinha a interferência e o beneplácito aí, né, de seres de outros quadrantes do universo, tá? Então, surgiu a cidade de Mênfis, uma cidade realmente impressionante, e que hoje é justamente a cidade que é a capital, né, lá do Egito, que é o Cairo. Então, hoje nós temos realmente muitos sítios arqueológicos lá no Egito, né? E de vez em quando a gente sempre tem algumas novidades encontradas, né, no Egito. Por quê? Porque o Egito é um fascínio. O Egito realmente é uma civilização, né, impressionante, que foi uma das maiores civilizações,
Inclusive o nosso calendário de hoje, né, ele começou a ser desdobrado na Suméria, mas praticamente ele foi idealizado através dos egípcios. Tá? Nós temos outros calendários, que nós vamos falar de outras civilizações, mas o nosso calendário de 365 dias, ele começou no primeiro momento na Suméria e depois desdobrou para o Egito. Tá? Depois nós tivemos alguns outros, né, períodos realmente impressionantes, porque na terceira dinastia, né, com o faraó de Sofer, foi construída a primeira pirâmide. Essa primeira pirâmide ela foi feita num esquema de degrau. Tá? E essa pirâmide realmente está lá ainda lá no Egito, porque imagine só, isso aqui é a obra, tá, de 2000 anos antes de Cristo. Nós já estamos praticamente a 4000 anos daquela data, e essas pirâmides praticamente são, dentro aí daquilo que existiu no mundo antigo, né, as únicas relíquias que sobraram. Porque muitas outras relíquias que nós tivemos em outras civilizações foram destruídas. Né? Torre de Babel, né, o farol da Alexandria, e por aí vai, muitas outras pontos do planeta realmente não existem mais. E as pirâmides estão até hoje lá. Então, nesse primeiro bloco, nós, é lógico, né, muito assim, rapidamente falando para vocês do Egito, mas pesquise sobre o Egito. Porque eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo através do nosso sistema aqui da TV Mundi, realmente têm e gostaria de saber mais sobre o Egito. E que realmente você vai se identificar, porque nós não estamos aqui pela primeira vez, não, gente. Tem pessoas que estão aqui nessa fase agora, nesse século XXI, que já são muito contemporâneos lá atrás, e que agora chegou o quê? Chegou o momento de nós nos reunirmos aqui no Brasil, né, que nós já falamos em outros programas, que reuniu todas essas civilizações. É como se fosse um microcosmo de todas as civilizações que está aqui reunido no nosso país. Então nós vamos deixar vocês com um pequeno intervalo, não sai daí não. Hoje nós estamos no nosso programa Retratos da História, falando do Egito. É só um minutinho e nós já voltamos.